Tito, vamos fazer uma análise breve a respeito dessa carta. Deixa eu passar aqui de uma forma bastante sucinta que essa carta que Paulo escreveu para Tito, afinal, quem foi Tito? Quem é esse indivíduo que aparece de maneira tão transitória, tão rápida no Novo Testamento? Então, deixa eu falar um pouquinho para você a respeito desse grande escritor, ou melhor, grande pastor, né? Tito foi um discípulo de Paulo, a quem Paulo treinou, capacitou, e foi um indivíduo que a Bíblia faz poucas referências a ele. Sabe-se aqui que Tito acompanhou Paulo desde Antioquia para o Concílio de Jerusalém. Também ele organizou uma grande coleta de ofertas para ajudar também Paulo na questão do ministério. Tito era filho na fé, ou seja, foi convertido através do ministério de Paulo e foi treinado para ser um pastor. A tal ponto que Tito ganhou a confiança de Paulo, que Paulo deixou ele para ser pastor na ilha de Creta. A ilha de Creta né, a maior ilha da Grécia. Ela tem cerca de 8.336 quilômetros, mas o comportamento da ilha, o comportamento cultural, ali a civilização era muito ligada à mitologia e também a um comportamento desordenado moralmente falando. É dali que vem aquela história do Minotauro, o homem com cabeça de boi que costumava ficar, assim, isso foi um mito, né? Num labirinto criado pelo rei Minos, e eram jogados jovens que viviam de forma desordenada também, criminosos ali dentro, e o Minotauro vinha e matava esses jovens. Foi um mito, tanto é que foram encontradas alguns restos de construções em forma de labirinto em Creta. Ali também existia um comportamento de baixa reputação, de desonestidade e deslealdade em Creta. Então, imagine uma igreja fundamentada ou criada ali, com toda essa pressão cultural e mitológica vindo sobre ela, e para piorar, como se já não bastasse, os judeus cristãos também vinham. Aliás, os cristãos judaizantes, não judeus cristãos, mas os cristãos judaizantes que vinham para Creta e trazia algumas ideias distorcidas do evangelho, como a doutrina de anjos, a angiologia, trazia também a volta, insistindo que eles voltassem aos rituais como forma de salvação. Foi uma dificuldade muito grande. Olha, para quem é pastor e quem é líder, João Alcaide também é líder de igreja, Clari também, os demais aqui sabe que lidar com pessoas que vivem ideias, doutrinas, vivem mais ligado ao secularismo que ao cristianismo, isso traz uma grande dificuldade administrativa e pastoral. Portanto, a carta de Paulo para Tito alcança essa proposta de trazer recomendações. A gente vai dar uma pincelada aqui nessas recomendações, muito no aspecto comportamental. Como a igreja deveria se comportar. Então, só para a gente não vai ler todos os 3 capítulos, vamos destacar alguns versos, tá bom? Vamos lá, Tito 1. Paulo, servo de Deus, o apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Por essa causa te deixei em Creta,
para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Agora, então, Paulo fala sobre o perfil do líder da igreja, né? Porque Tito foi recomendado para estabelecer presbíteros. Ele, como pastor, estaria colocando pastores locais. Então, a multiplicação era necessária em Creta, não só ficar em uma igreja, mas outras igrejas lares precisavam ser edificadas, precisavam ser plantadas, e ali em cada igreja lá precisava ter um presbítero. Mas qual era a recomendação? Ele diz: irrepreensível marido de uma só mulher, que tenha filhos, que não possam ser acusados de dissolução, nem desobedientes. E aqui vem uma série de recomendações para o perfil de líder. Por que Paulo fala sobre isso? Porque convém ao bispo que o bispo seja irrepreensível. Um dos pontos que a gente tem de dificuldade, claro, tem vários aqui que Paulo está falando, né, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justos. Lembra muito da recomendação que ele deu a Timóteo, que também estava muito similar a Tito, que pastoreava, Timóteo pastoreava Corinto, enquanto Tito estava pastoreando Creta. Uma das dificuldades que nós encontramos quando estamos realizando comissões de nomeação, e geralmente a culpa cai para cima do ombro do pastor, porque o membro ele nunca tem culpa de nada. E aí, uma hora ou outra, alguns ficam de nariz virado, torcido, fazendo beicinho e assim sucessivamente. É a questão do dízimo. Uma líder que não dizima, não pode ocupar uma função normativa, uma função eletiva na igreja. Por quê? Alguns dizem, então eu estou pagando para trabalhar. Não, você não paga para trabalhar. Todos podem estar desenvolvendo seus ministérios na igreja. Mas a questão é que o dízimo, ele é um identificador da fé. Você não coloca uma régua na fé porque é subjetivo. Fé é um valor subjetivo. Você não pode tocar, você não pode ver. Mas Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Então, como é que você vai colocar um cego para guiar outro cego? Nitidamente, um líder precisa ser exemplar em todos os aspectos. Não é só no dízimo, não, em todos os aspectos. Se ele não consegue ter uma personalidade, não consegue ter uma boa liderança, e liderança é relacionamento, Paulo está falando aqui o tempo todo sobre relacionamento. Uma pessoa que seja amável não pode liderar outras pessoas, porque não tem como. Quem é que vai seguir uma pessoa rude, estúpida? Não tem como. Então, o líder, ele precisa ser um exemplo para os seus liderados. Aí Paulo já pula lá para o verso 10 do capítulo 1, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, que são os cristãos judaizantes, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, seu profeta, disse: cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Então aqui Paulo, ele está dizendo, assim, é estranho, mas necessário, falando para Tito exercer a sua autoridade como pastor. E autoridade não é autoritarismo, é diferente. Nós temos autoritarismo, é o abuso do poder. É o abuso do poder. Você se impõe às pessoas, é como uma autocracia. Você se impõe às pessoas e você é a pessoa que determina e acabou. O poder, o uso do poder é uma ferramenta da autoridade que você usa quando necessário na sua liderança. E quando eu estou falando de liderança, você também pode aplicar isso dentro do seu ambiente familiar, como também dentro do seu ambiente de trabalho, caso você seja chefe de algum setor. A autoridade se conquista pelo relacionamento. E não se impõe a autoridade, se recebe a autoridade, porque são os liderados que lhe concedem a autoridade e a liderança. Então, o líder, ele conquista a autoridade relacionando-se, respeitando as pessoas, mas se há pessoas que estão causando desordem, como no caso da igreja lá, os cristãos judaizantes, bem como também os cretenses, que eram gentios
convertidos para a igreja, mas que traziam comportamentos errados, equivocados para dentro da igreja, a atitude do líder deve ser com firmeza e até, segundo Paulo diz, repreendendo severamente para que sejam sãos na fé. Às vezes a gente teme lidar com essas situações porque pode ser um parente, pode ser um amigo de longa jornada. Para o pastor é mais fácil porque ele está ali, pouco tempo depois ele está saindo, né? Para quem vive na comunidade, talvez seja mais difícil, até porque você vai lidar com aquela pessoa no dia a dia, mas, querido, querida, nós precisamos entender que a repreensão severa não é repreensão brutal, não é uma atitude grosseira. A repreensão severa é a firmeza, a verdade, porque isso pode ajudar a pessoa a ser salva. Tanto que Paulo fala, para que sejam sãos na fé. E aí vem ele falando ainda, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem mandamentos de homens que desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessem que conhecem a Deus, mas negam-no, aliás, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Pensa no trabalho que esse pastor Tito tinha na sua igreja. Doutrinas falsas surgindo de dentro por causa dos cristãos judaizantes e o secularismo, a imoralidade, a falsidade, mentira, desonestidade imperando por causa da cultura, sem falar na mitologia também, que levava pessoas a crerem de forma equivocada e criando linhas de pensamento cristão que estavam fora da proposta do evangelho que Paulo havia ensinado. Já em Tito 2, capítulo 2, diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Querido, querida, nós precisamos falar o que convém. A sã doutrina, falar a verdade. Para isso, o líder precisa estudar, o líder precisa se empenhar, buscar conhecimento. Hoje o conhecimento está aí disponível para todos na internet. Claro, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Hoje nós temos lives com pastores e grandes pastores, professores, mestres que podem nos ajudar a crescer na fé. Então você pode escolher a dedo o que você quiser. A sã doutrina. Mas também Paulo ainda recomenda, olha, relacionamentos velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, amor na paciência. Aí ele vem falando sobre o comportamento recomendado das gerações e dos gêneros. Então, as mulheres idosas sejam semelhantes às mulheres novas, sejam prudentes, sejam moderadas, castas. Exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. E dá uma lista comportamental de cristãos, como devem os cristãos. Agora, entenda que a proposta de Paulo não é que seja apenas uma aparência, mas que seja um testemunho, porque as boas obras não justificam a nós perante Deus, mas nos justificam perante a comunidade, perante a sociedade. Porque a sociedade vai ver que há uma incoerência entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos. Há uma distância abismal entre a teoria e a prática, mas se nós permitirmos que esse abismo seja tão distante, muitas pessoas, como disse Gandhi, eu seria cristão se não fosse pelos cristãos, vão agir dessa forma. Por vezes, nós cristãos podemos estar sendo o contraponto, o desserviço ao cristianismo por causa da nossa atitude. Aqui nós podemos citar a linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe não tendo nenhum mal que dizer de nós. A pergunta é, será que a sociedade, a comunidade ao nosso redor tem alguma coisa a reclamar da igreja, dos membros da igreja? Porque você é a igreja onde você está. Seu vizinho, ele reconhece em você quem sabe, um pastor da comunidade? Eu tinha um presidente que ele costumava fazer um seguinte teste. Quando ele foi me visitar uma vez, ele bateu na porta do vizinho e ele perguntou, escuta, você conhece aqui algum pastor?
E o vizinho falou assim: eu conheço sim, ele mora aí do lado. Ele é um bom vizinho? Aí fez uma série de perguntas e graças a Deus que o vizinho deu um bom relatório. Mas eu achei interessante essa estratégia dele, porque isso mostra que a nossa influência não pode ficar apenas dentro do nosso ambiente, muitas vezes até não dentro do ambiente, porque é mais difícil viver o cristianismo dentro de casa. Mas as pessoas de fora, elas precisam ver que, mesmo que elas discordem da nossa ideologia, do nosso pensamento, elas precisam ver que ali naquela casa existe uma família ou uma pessoa que é cristã. Então, Paulo ainda recomenda, pulando aqui, mudando de assunto, que os servos, os funcionários, claro, na época era escravidão, mas a gente pode adaptar para hoje, os funcionários, eles se sujeitem aos seus patrões em tudo, façam o seu melhor, não pensando no salário, não pensando no dinheiro. Olha, é coisa medíocre é uma pessoa que trabalha por salário. É lamentável. Nós temos um sem número de cidadãos que amam trabalhar pelo salário, só entregam suas mãos, ou quem sabe até seus pés, seu corpo, para que durante 8 horas se dedique àquela empresa ou àquela função. Mas quando faltam 5 minutos para sair do trabalho, é aquela obsessão doentia, já está ali todo pronto, só esperando, olhando para o relógio. Não existe um empenho, não existe seu coração naquele empreendimento. Ah, porque não é meu, eu te odeio rico, o patrão é assim. Você pode perceber que aqueles que crescem dentro de uma empresa, ou que quer que seja, qualquer que seja o trabalho, que se desenvolvem, são pessoas que entendem que aquele empreendimento não é só do proprietário, do patrão, mas é seu também. É dali que ele extrai a subsistência sua e da sua família. Então, se o servo, o empregado. Desculpe, só um momento aqui. Eu estou passando aqui por uma crise de rinite, então acontece isso. Mas, voltando, se o servo, o funcionário, ele começa a se opor ao patrão, você acha que vai ficar muito tempo? Eu tenho conversado com vários empresários e eu percebo que a maior dificuldade dos empresários é encontrar trabalhadores que realmente se empenhem, que realmente vivenciem aquele empreendimento e que estejam apaixonados. É aquela pessoa que está disposta até a fazer uma hora extra, sem esperar nada em troca, sem ficar exigindo, sem ficar lutando com causas e sindicato, etc. e tal. Claro, eu não estou defendendo aqui o capitalismo, mas nós precisamos também entender que, às vezes, quando trabalhamos com membros de igreja que são superiores, são patrões, eles também são irmãos nossos na fé. Precisamos tomar cuidado com isso. Eu tive há pouco tempo uma experiência de um jovem vivia desempregado, não fazia nada na vida, e aí uma família adventista pensou, vamos dar uma oportunidade para ele, deram trabalho para o rapaz, mas o cara era preguiçoso, o cara não queria nada. Mas infelizmente não assinaram a carteira do jovem, e como ele era preguiçoso, ele achava que tudo aquilo que os seus patrões diziam para ele fazer estavam explorando ele, estavam exigindo dele. Olha, o cara foi trabalhar ali, tinha que trabalhar. Estava iniciando, não tinha experiência nenhuma, recém-saído do mundo das drogas, do tráfico, inclusive. Era um indivíduo que, enfim, estava convertido, entre aspas, né? Aí, quando os patrões disseram, olha, não dá para trabalhar, demos uma oportunidade, não tem como trabalhar com você assim. Dispensaram ele. Aí, o que ele fez? Foi para a justiça, contratou um advogado, foi para a justiça e colocou os seus irmãos na justiça. Aí depois vem falar com o pastor, né? O pastor tem que resolver. Aí eu fui conversar com o rapaz, etc. Ah, porque eles me exploraram, porque... Mas eu sabia que o problema não estava assim tanto com os patrões, estava com um indivíduo que não queria saber de trabalho devidamente. Então, gente, vamos tomar cuidado. Sabe, Paulo às vezes até diz, Paulo já disse, né? É melhor a gente ter o prejuízo do que a gente colocar o nosso relacionamento, algumas situações.
Às vezes a gente dá tanto valor ao dinheiro, claro, justiça é justiça, a gente tem que entender, cada caso é um caso, eu não estou colocando aqui uma régua e generalizando, dizendo que você tenha que abrir mão dos seus direitos, não é isso que eu estou dizendo. Mas muito cuidado com as motivações. O que te leva a colocar um irmão na justiça do trabalho? O que te leva a fazer isso? E como será depois? Você pode ganhar uma causa, prejudicar uma família, prejudicar uma empresa só porque você está mais obcecado. Cada caso é um caso. Estou dizendo aqui, tá? Busque conselhos, busque a Bíblia e ela vai te ajudar. Para finalizar aqui, Tito 3, Paulo fala: admoesta os que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém difame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nós precisamos entender que nossos relacionamentos com os nossos irmãos precisam ser priorizados. Nosso irmão, nossa irmã precisam ser vistos como superiores a nós. Então, verso 3, porque também nós éramos, noutro tempo, assim. Se você lida com uma pessoa que está num processo de transformação, lembre-se de como você era antes. Use mais de misericórdia, porque aquela pessoa ainda está num crescente. Vamos lá, vamos avançar. Verso 7, para que, sendo justificados pela sua graça, sejam feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entreis em questões loucas, genealogias, contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Aqui, preciso destacar um outro ponto. É porque essa epístola, essa carta, ela tem muitas recomendações, ela não segue uma linha, uma linearidade. Então, ele vai citando várias recomendações para o pastor Tito lidar com a sua igreja, mas esse ponto também merece um destaque, que é a questão dos debates. Olha, você que é líder, muito cuidado com a sua fala. Às vezes, a sua fala, ela é interpretada a uma potência de 100. O que você falar, se você falar a letra a outra pessoa que é o liderado vai entender o alfabeto inteiro. Então, evite contendas, evite debates, fuja de debates. Se você tiver que entrar numa questão ética ou foi colocado como juiz, use a palavra de Deus como referencial. Jesus, inclusive, quando foi tentado, ele disse: está escrito. Ele não debateu com o diabo. Ele não argumentou com suas palavras. Ele está escrito. Então, vá para a palavra de Deus, mostre o que a Bíblia diz. Quando você entra em debates, fica parecendo que é a briga de dois galos, né? A briga de galo. Cada um tentando impor a sua ideia, a sua razão. E quem perde a razão não tem razão. Geralmente, no debate, que fica cada vez mais acalorado, alguém perde a razão. E se esse alguém que perde a razão é o líder, pronto, ele perdeu completamente sua influência de liderança. Verso 11, sabendo que esse tal pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado a Zenas, autor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. Graça seja com vós todos. Amém. Então é esse o texto que nós temos da carta de Paulo a Tito, só resumindo, concluindo, uma carta que Paulo escreveu para um pastor que lidava com uma igreja numa cultura extremamente complicada, pervertida,
hipócrita, mitológica e ainda para piorar, lidando com falsas doutrinas dentro, vindo os cristãos judaizantes. Então, a aplicação que eu quero dizer para você aqui, querido, querida, você que é líder de igreja, você que é pastora, você que é pastor, e agora nós temos também anciãs, melhor dizendo, nas igrejas adventistas. Cuidado, leia essa carta de Paulo a Tito com mais firmeza, e também a de Timóteo, porque elas são grandes ensinamentos para quem lidera. Não só no aspecto eclesiástico, mas também na liderança empresarial, na liderança familiar, e qualquer que seja de bairro, de instituições, enfim. Leia, se aprofunde, e essas são as palavras. Nosso tempo já está avançado, daqui a pouquinho a gente vai começar o MAV, e eu quero agradecer a você, Clary, por esse tempo cedido também. Pastor Carlos, eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Quando o Juninho, que é meu auxiliar técnico aqui, né? Então, quando ele estava fazendo aqui a chamada do YouTube, ele, mãe, Pastor Carlos? Aí eu digo, Pastor Carlos. Vai um abraço dele para você também, viu, Pastor Carlos? Você obrigado, um abraço para o Juninho também. A gente tem um carinho muito grande por vocês. Aqui, pastor Carlos, o senhor vai encerrar com oração. A irmã Joelma, ela disse assim, pastor Carlos, no YouTube, você é uma bênção de Deus, que o Espírito Santo continue te usando. Você foi nosso pastor aqui em Castro Alves. Aí verdade, disse, pastor, verdade. Disse, pastor, hoje tem mais uma igreja aqui. Olha que bênção, né, pastor? Que bênção. Então é isso. A Jane, ela disse assim que não está conseguindo acompanhar o MAV porque ela acompanha pelo YouTube. Mas aí houve um probleminha, né, pastor, no YouTube. O YouTube me disciplinou. Eu acabei colocando alguma música que eu não sei qual foi de direitos autorais, ou alguma, sei lá, e me cortaram só em fevereiro que eu volto a transmitir. Mas você pode acompanhar pelo Facebook também, tá? Tá lá no canal do MAV. Pronto, Jane, tá vendo? Tem pelo Facebook também. Muito bem, pastor, muito obrigada, viu? Eu até coloquei aqui que as orientações de hoje foi a sã doutrina e a conduta cristã, né? Então, que bênção, viu? Que bênção. Muito obrigada, volte mais vezes, a casa é sua. Gente, antes do pastor orar, eu quero fazer um agradecimento especial, por isso que eu estou com essa camisa também, gratidão. O pastor Carlos foi um grande influenciador para nós estarmos fazendo esse trabalho aqui, tanto no Zoom como no YouTube, né? Ele foi uma pessoa que nos motivou muito, nos orientou, nos deu força, nos deu apoio, nos ensinou muita coisa que a gente não sabia. Então, nossa gratidão, viu, pastor Carlos, sempre pelo seu apoio conosco, viu? Amém. Ore conosco para encerrar esse momento. Então, vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus, vamos pedir que Ele esteja nos abençoando. Oremos então. Querido Pai, queríamos agradecer por esse encontro aqui no Ministério Pérolas, pedir que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, nos concedendo a Tua paz, abençoando as famílias, os nossos projetos, os nossos ideais, mas todos nas Tuas mãos, Senhor. Que sabemos que o Senhor é Deus quem cuida de nós, em especial pela família de Clary, pelos seus filhos, pelo João que está lá distante, a gente sente saudade. Que o Senhor conceda a ele a tua paz e proteção em todo instante. Conceda a nós um dia de paz na tua presença. Escreve a página em branco do dia de hoje para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Bom dia para você. E a gente se encontra no MAV daqui a pouco. Eu vou me ausentando rapidinho já, tá bom? Até mais. Amém, pastor. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, que bênção, né? Então, vamos aí, vamos nos despedir também.